Assembleia Geral, muito boa tarde. Esta tarde analisamos os resultados das eleições presidenciais de ontem. Já sabe que pode participar através do número 213236898, via e-mail ou, se preferir, na página do Assembleia Geral no Facebook. São convidados desta tarde do Assembleia Geral Manuel Meirinho, politólogo e professor universitário, e Jorge Santiago, comentador do ETV. Mas antes falamos com Francisco Teixeira, grande repórter do Económico, para recordarmos os números que marcaram a noite eleitoral deste domingo. Boa tarde, Ana. De facto, as eleições de ontem vieram confirmar aquela que tem sido a tendência, a tradição de todas as últimas eleições presidenciais, isto é, sempre que há um presidente recandidato, esse presidente é reeleito. Aconteceu com Cavaco Silva, que alcançou cerca de 53% dos votos, alcançou o seu principal objetivo de ser reeleito a uma primeira volta das presidenciais. Ainda assim, vale a pena sublinhar, acabou por perder 534 mil votos face às últimas presidenciais, portanto, um resultado inferior. Ainda assim permitiu ao principal candidato, ao presidente recandidato, a vitória em todos os distritos do país, alcançando assim o seu principal objetivo. Manuel Alegre, que nestas eleições presidenciais, ao contrário das últimas, acabou por alcançar o apoio de dois partidos com assento parlamentar, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, alcançou apenas 20% dos votos, praticamente a mesma percentagem do que tinha alcançado precisamente nas presidenciais de 2006, ainda assim abaixo do milhão de votos, aquela que tinha sido a sua bandeira nas últimas presidenciais, abrindo desde logo um debate em torno da mobilização de votos sempre que o Partido Socialista, numas eleições nacionais, se pode unir à sua esquerda, isto é, com o PCP, ou neste caso, como aconteceu com o Bloco de Esquerda. Foi a primeira vez que o PS acabou por aparecer coligado com um destes dois partidos e o resultado, ainda ontem António Vitorino relembrava isso, acabou por não somar votos àquela que é a plataforma natural do Partido Socialista, Manuel Alegre, que não alcança aquele que era o seu principal objetivo, uma passagem à segunda volta. Fernando Nobre acaba por tudo isso por ser a surpresa das eleições presidenciais de ontem, com 14% dos votos, sem nenhum apoio de nenhum partido, ou sem o apoio de nenhum partido, apenas um apoio tácito de Mário Soares, percebeu-se, nunca apareceu, não fez nenhuma declaração, mas teve vários elementos da sua família a participar na campanha do presidente da AMI. Acabou por ser, segundo ele próprio, o porta-voz, o estandarte da cidadania, ele que promete continuar por aqui pela política. Manteve um discurso que não era apolítico ao longo da campanha, mas um discurso muito crítico dos políticos, apesar de ser candidato ao mais alto cargo político da nação. Seguiu-se então o candidato do PCP, Francisco Lopes, que obteve 7,1%. Francisco Lopes, que não brilhou, mas também não comprometeu, acabou por ficar acima dos 5% de António Abreu nas eleições presidenciais de 2001 e abaixo dos 8,5%, o resultado que o candidato do Partido Comunista Português, hoje secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, alcançou nas últimas presidenciais. Segue-se, eu diria, mais do que a surpresa, aquele que conseguiu, o candidato que conseguiu captar o voto de protesto, 4,5%, o deputado regional, o polémico e muito mediático deputado regional do PND na região autónoma da Madeira, José Manuel Coelho, alcançou muitos mais votos do que era possível imaginar. Aliás, nenhuma sondagem lhe conseguiu dar, antes das eleições, a percentagem que ele acabou por alcançar nas urnas. E é bom recordar, José Manuel Coelho acabou por ser o candidato mais votado até do que Cavaco Silva no Funchal. Tudo isto num ano em que teremos eleições regionais na Ilha da Madeira. Portanto, será certamente um dos protagonistas que, ao longo deste ano, nas eleições que estão previstas, acabará por estar a marcar a agenda política. Por fim, aquele que acabou por ser o maior, ou um dos maiores derrotados da noite eleitoral, Defensor Moura, autarca, deputado do Partido Socialista, marcou uma campanha por críticas muito ferozes a Cavaco Silva, diabolizou muito a reeleição do Presidente da República, fosse à primeira, fosse à segunda volta. Cavaco Silva acabou por ser reeleito com uma percentagem residual de 1,5%. Defensor Moura acaba por ser um dos derrotados da noite. Mas a marcar, sem dúvida, as eleições de ontem está naturalmente a abstenção, pelo elevado valor, são praticamente 54%, 53,37%, a abstenção mais alta em todas as eleições presidenciais já realizadas e estas, creio que foram as oitavas. Também o maior número de abstenção, se tivermos em conta as eleições legislativas, mais de 10 desde o 25 de Abril. Portanto, é uma abstenção de facto muito elevada, mesmo comparando com aquela que foi a abstenção que acabou por marcar a reeleição dos vários presidentes, acima daquele que era já um valor histórico, os 50,29% que
que marcaram a reeleição de Jorge Sampaio. Traços gerais, foram estes os números que acabaram por marcar a noite eleitoral de ontem, numas presidenciais que, à direita, segundo os discursos dos seus líderes, marcam a entrada no novo ciclo político. À esquerda, tendo em conta aquele que foi o discurso de José Sócrates, do secretário-geral do Partido Socialista, são umas eleições da continuidade e que apelam à manutenção da estabilidade política no país. O grande repórter do Diário Económico, Francisco Teixeira, a dar-nos então os números que marcaram a noite eleitoral de ontem. Começamos então esta conversa com o professor Manuel Meirinho. De facto, Cavaco Silva, que foi o grande vitorioso desta noite eleitoral, cumpriu a missão? Era expectável que viesse a ser reeleito, isso, para além de outras razões. As recandidaturas no nosso sistema têm beneficiado os incumbentes e a história repetiu-se. Existe alguma tradição? O sistema favorece os incumbentes, naturalmente, porque o sistema de 2 mandatos, normalmente os presidentes no primeiro mandato gerem esse mandato de maneira a não cometerem erros e a não criarem, digamos, erosões da sua popularidade, e de forma que é muito difícil que não joguem num terreno de geometria variável que lhe depois permite capitalizar apoios, nomeadamente, numa primeira fase, capitalizar apoios congruentes dos blocos ideológicos que os apoiam, neste caso o PS e PSD, e depois, passa a expressão, penetrar um pouco mais largo no eleitorado. Isto tem sido a lógica das reeleições em Portugal, que tem muito a ver com a própria natureza do mandato e com o facto dele ter, digamos, 2 edições. Há quem discuta que se deve só fazer um mandato e, portanto, desse ponto de vista, era bem expectável. Aliás, para mim, nenhum dos resultados foi surpreendente. Era esperado que Cavaco Silva fosse reeleito. A dúvida era qual era a amplitude dessa vitória. Quanto aos restantes candidatos, dada a fraqueza dos apoios e a sua incongruência dos apoios de Manuel Alegre, porque não basta ter apoios de 2 partidos, é preciso que esses apoios sejam congruentes, e neste caso não eram congruentes. Por outro lado, o apoio do PS era um apoio um pouco artificial, não era o candidato natural. Percebeu-se desde o arranque, quer dizer, se recuarmos mais tarde, quer dizer, ontem a espuma das noites eleitorais não nos permite recuar muito à história, mas desde o arranque o apoio do PS não foi um apoio sólido e não foi um apoio massivo. E não foi, sobretudo, um apoio das elites. Demorou muito tempo, foi um pouco confuso, notou-se que algumas elites não estiveram nem na campanha, nem nos apoios difusos, nem nos apoios na comunicação social, e, portanto, era uma campanha condenada a ter um resultado baixo, porque, neste caso, 2 partidos não somam, diminuem, como se verificou. Quanto aos outros candidatos, e eventualmente a única surpresa, porque não estava testado em Portugal, foi o surgimento de um candidato que capitalizava toda a dimensão de protesto contra a classe política. Nós não tivemos ainda essa experiência nas nossas eleições, que foi o caso de José Coelho, e que teve... Terá sido a surpresa da noite? A surpresa nem tanto. Este tipo de candidatos são candidatos que facilitam muito a captação de votos de eleitoras que estão muito contra o sistema, são antissistémicos, anti-classe política e digamos que... Captou os votos de até protesto? Um voto de protesto com alguma dimensão. E, portanto, isso não estava testado. Portanto, essa capacidade de... Note que o candidato José Coelho teve mais votos do que alguma vez Alberto João Jardim teve na Madeira, embora tenha tido várias maiorias absolutas, embora não possa ser comparável. Não direi isso, mas para dar uma ideia, portanto, talvez aí a surpresa, porque não estava testada. Quanto ao resto, verdadeiramente, eu julgo que não há grandes surpresas. Agora, o que há aqui também a notar, do ponto de vista de alguma surpresa quanto à dimensão da erosão da relação dos cidadãos com o sistema político, é evidentemente a abstenção. Eu queria notar que nestas eleições 5,2 milhões de portugueses não exerceram o direito de voto. E, portanto, esta percentagem do 53%, alguns dizem, bom, mas é muito próxima do valor dos 50% da reeleição de Jorge Sampaio. Não é verdade, porque as bases são totalmente diferentes. Na altura não votaram 3,4 milhões de eleitores e ontem não votaram 5,2 milhões. É uma diferença de 1,8 milhões. Ou seja, esta dimensão, este gigantismo da erosão da relação dos cidadãos com as instituições e com o sistema político é que foi, a meu ver, uma grande surpresa e que tem uma interpretação bastante significativa. Depois podemos falar sobre isso. Jorge, a abstenção foi a grande vencedora da noite? Boa noite. A abstenção, sim. Na realidade, o que me parece que se passou, concordando em grande parte
com o que disse o Manuel Meirinhos, na realidade o que se passa é que as pessoas, por um lado, acho que fizeram dois tipos de analogias. Por um lado diziam, sim senhor, Cavaco está eleito e, portanto, o normal é que ele seja eleito, então vale a pena lá ir. Outras pessoas... E pode refletir o desinteresse... Outras pessoas não foram por voto política? de protesto. E isto é interessante porque já lançou em vários meios a discussão se o voto devia ser ou não obrigatório. Já veio relançar algum tipo de discussões que é interessante que existam, mas também vem relançar um bocado a noção de percebermos dentro do nosso sistema político o que é que são verdadeiramente estes votos. Porque, na realidade, em termos de resultados práticos, o não ir lá, o votar em branco, o votar nulo, tem o mesmo resultado. Zero. Portanto, salta fora. Tanto que os 52% ou 53% da abstenção é sobre o total dos cerca de quase 9 milhões, de 8 milhões e tal de eleitores. Quando falamos de 52,95% ou 94% de percentagem, estamos a falar só dos que votaram. Já estamos a falar de 52% dos tais 48% que lá foram votar. Portanto, neste momento, e isto é bom, na minha opinião, é que já se começa a discutir o que é que realmente se pode fazer e o que é que deve acontecer para que estes 53% que não foram lá vão, ou também, para o que é que isto quer dizer? O que é que verdadeiramente se pode fazer com estas situações? Quer dizer, as pessoas que não foram votar ou que votaram em branco é a mesma coisa? Em termos de resultados, é. Em termos de forma como foi executado, é a mesma coisa? Para mim, não. As pessoas que lá foram votar e votaram em branco exerceram um determinado voto, enquanto quem lá não foi posicionou-se de outra maneira. Portanto, acho que é importante que haja até discussão não só se o voto deve ser ou não deve ser obrigatório, nós não temos tradição de voto obrigatório, o voto obrigatório nunca houve essa tradição em Portugal, mas se calhar tem que começar a haver algumas ilações destes votos em branco e destes votos nulos. Agora, é interessante depois também retirar alguma noção em termos de quando Cavaco fala no fim, ele fala logo de 4 ou 5 grandes objetivos. Isso é interessante perceber. Ele fala que as grandes prioridades do seu mandato serão o emprego, será a redução da dívida pública, fundamentalmente, será o crescimento económico, serão os jovens e será a inclusão. Ou seja, dizendo primeiro que um presidente não tem um programa, mas na realidade ele logo de seguida apresenta determinadas prioridades. Que este também é outro dos pontos que nós provavelmente temos de discutir, é que temos um Presidente da República que é eleito por voto direto e universal, mas que não tem poder de executar, e temos um poder executivo que, para todos os efeitos legais, não é eleito. Nós o que elegemos é uma Assembleia da República, que por sua vez escolhe um governo, de onde teoricamente sai um governo. Não é forçoso que seja o Presidente ou o Secretário-Geral do partido mais votado a ser eleito.